Boa tarde. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que o Instituto Caná para a Família está retomando suas atividades a partir de hoje, com a sua programação de eventos e cursos de formação, com minicursos, palestras, após esse longo período de pandemia que atingiu e que ainda continua a atingir o mundo em que vivemos, né? Então, nesse sentido, a gente resolveu começar essa primeira formação com o tema A Missão de Fé dos Leigos na Vida Cotidiana e na Igreja ante as Consequências da Pandemia, Realidade e Desafios. O objetivo dessa formação é promover uma reflexão acerca dos efeitos da pandemia na vida dos leigos, evidenciando a necessidade de resgate e reafirmação da identidade, vocação, espiritualidade e, sobretudo, da missão de fé, de testemunhar Jesus Cristo e seu reino na sociedade. Quem vai ministrar essa palestra é o Padre Matias, pároco da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório e coordenador arquidiocesano da Pastoral Universitária. Padre Matias, muito obrigado aí pela atenção. Ok, Rogério, muito obrigado pela delicadeza da vossa parte, né, do convite feito para um momento tão significativo, que me parece ser de retomada dos trabalhos, né, do Instituto, e isso traz para a gente uma certa responsabilidade de ser, digamos assim, um instrumento de Deus para promover um momento de reflexão, de aprofundamento, de debates, né, e questões que, sem dúvida alguma, virão à tona nesse momento em que nós somos chamados a pensar acerca da nossa missão, da nossa responsabilidade, né, como fiéis, como povo de Deus, como batizados, como ministros ordenados, que vamos precisar, né, estar bem atentos a tudo aquilo que é sinal de complexidade dessa fase da história, desse momento tão delicado da história, que é esse da pandemia, da pós-pandemia. Né? Eu ultimamente estou sendo bem, digamos assim, otimista, estou usando mais a expressão pós-pandemia, alguns colegas que ainda não permitem o uso dessa expressão de pós, mas eu penso que nós estamos vivendo, graças às vacinas, não é, um tempo mais tranquilo, um tempo em que nós estamos retomando as nossas atividades acadêmicas, eclesiais, laborais, e, enfim, tudo aquilo que tem trazido para a gente uma certa abertura e possibilidades de retomada de todas as nossas atividades. Então, quem vai também estar aí nos ajudando é Emily, né, que coordena a PASCOM da nossa paróquia. Eu quero pedir a Emily, por gentileza, de já trazer, né, apresentar o primeiro slide. Eu quero lembrar, já combinado com o Rogério, que eu farei a minha apresentação, serão 5 ou 6 slides, né, não tenho, não tive a preocupação de trazer para vocês tanto conteúdo, no sentido de escrever nos slides aquilo que eu me proponho a partilhar convosco, porque eu acredito que, eu acho que com as citações das referências bibliográficas, especialmente naquilo que eu pincelei dos documentos da igreja, de alguma outra referência textual, fazendo a menção, eu darei também a oportunidade para que vocês se sintam motivados a um aprofundamento, a um trabalho de pesquisa. Então, está aí, né, a temática, a missão da fé dos leigos no cotidiano e na igreja ante as consequências da pandemia, realidades e desafios, né? Arquidiocese de Natal, palestrante Padre Matias, e vamos aí à introdução. Primeira questão, o Estado, não é o estado da questão propriamente, a situação atual do humano pós-moderno, pós-pandemia e em estado de guerra. Eu acrescentei essa perspectiva aí da situação da humanidade em estado de guerra, justamente já trazendo para o tecido
da nossa reflexão aquilo que estamos contemplando, né, da Ucrânia e da Rússia, e que tem trazido já sinais, né, e consequências, sequelas para toda a humanidade. Né? Basta a gente acompanhar os vários discursos do Papa Francisco, ver a situação geopolítica, né, o que nos interpela, né, a dimensão econômica, que tem trazido principalmente por causa do poderio econômico da Rússia, consequências não só para aqueles que estão envolvidos diretamente na guerra, mas também para os outros países que indiretamente são contagiados, né, ou são atingidos por tudo aquilo que é sinal de morte, né, sinal de destruição, que sempre é causado por uma situação de guerra. Então, vejamos, a questão da pós-modernidade. Pode voltar, Emily, a gente vai continuar na introdução, viu? A situação atual do humano. Eu acho que uma das nossas primeiras preocupações em tratar da temática acerca da pós-modernidade, da realidade de pandemia, é pensar o humano, pensar a modernidade. Né? E quando nós pensamos a modernidade, nós temos que considerar três elementos. E aqui eu me aproprio de um pensador chamado Romano Guardini, né? Um pensador ítalo-germânico, que tem uma obra cujo título é O Fim da Modernidade, que eu recomendaria vivamente àqueles que estão nos acompanhando a leitura desse texto, porque, de um modo objetivo, sintético, mas sem perder a profundidade, né, daquilo que é importante para a gente compreender, pelo menos, os fenômenos centrais do final da modernidade para o início da pós-modernidade, que é Romano Guardini. Ele esboça e nos apresenta três elementos constitutivos que vão demarcar o fim da modernidade e essa abertura para o pós-moderno. A primeira questão que nós temos que ter presente é que, na modernidade, nós vamos nos reencontrar com a centralidade do sujeito. Uma primeira atenção. Quando nós falamos do sujeito, nós estamos falando de toda a reviravolta, né, epistemológica, antropológica, que terá, em alguns fatos históricos, a descoberta do mundo novo, a reforma protestante, mas, do ponto de vista filosófico, a partir de René Descartes, quando ele enfatiza a nova ordem que precisa ser proposta para a gente reconhecer, né, o homem contemporâneo, que é o fato que ele é um ser pensante. Ele tem na sua identidade peculiar, na sua res, na condição de ser existente, essa centralidade na sua res cogitans. Ou seja, ele, tendo em vista essa sua dimensão de ser pensante, ele se torna, a partir de agora, a medida de todas as coisas. A ideia cartesiana do cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo, vai ser de fundamental importância na modernidade, porque se o horizonte do conhecimento do período clássico, e quando eu falo dos clássicos, eu estou falando da filosofia grega até a Alta Idade Média, em que a concepção do conhecimento era a adequação do pensamento à realidade, à coisa,
nós vamos ter, a partir da modernidade, e claro que aqui a gente precisaria, eu fiz a menção à reforma protestante, sem dúvida alguma, eu enfatizo esse aspecto, quero trazer esse aspecto também, porque isso terá a ver com o que nós propomos, vamos propor num segundo momento acerca da temática da fé, que será o fato de que, juntamente com a centralidade do penso, logo existo, de René Descartes, com Lutero, o esquema de que a justificação e a livre interpretação da Sagrada Escritura será agora facultado a todos aqueles que, pelo seu batismo, são chamados a reconhecer que só pela fé o homem é justificado, potencializará essa dimensão determinante para a gente pensar a modernidade. E claro que isso terá mais à frente com o iluminismo, Revolução Francesa, iluminismo, Revolução Francesa, ou Revolução Francesa e iluminismo, porque quando nós falamos de iluminismo, nós estamos falando de todo o movimento cultural, sistemático, econômico, que vai trazer para o Ocidente essa autonomia do sujeito, que será uma das características principais do espírito das luzes. Ou seja, do espírito das luzes, eu estou me referindo historicamente à revolução, ao iluminismo, que terá mais à frente o grande Immanuel Kant, filósofo prussiano, digamos assim, o seu referencial maior para a gente pensar esse aspecto da subjetividade. Então, não esqueçamos, meus irmãos, esse primeiro aspecto humano, não é? O humano, o sujeito, realidade pensante, não estou, viu, Emily? Não estou escutando pelo YouTube, não. É só uma pergunta, todos estão me ouvindo bem? Por favor, me dê um sinal se tiver alguma questão. Eu continuo ainda pensando essa referência bibliográfica, O Fim da Modernidade, de Romano Guardini. Tá bom, viu, Emily? Qualquer questão você me sinalize, que eu não tenho muita familiaridade com essas ferramentas. Então, primeiro aspecto, a centralidade do sujeito. Segundo aspecto, a tecnocracia, a importância da técnica. Nesse sentido, nós vamos ter no grande pensador inglês, se não falha a memória, Francis Bacon, que vai conferir a importância da técnica, da ciência, até a gente chegar na Revolução Industrial, século XIX. E vejam, meus amigos, que essa questão da tecnocracia, quando a gente fala na importância da técnica, isso será muito importante, porque depois a gente vai se deparar, principalmente no Concílio Vaticano II,
com a grande preocupação da igreja de estar atenta ao diálogo com esse novo mundo, digamos assim. Então, vejamos uma outra característica para a gente pensar o fim da modernidade e o início da pós-modernidade. A técnica, o poder da ciência. Nós temos acompanhado agora com a questão das vacinas, a grande ênfase que foi dada ao bem que a ciência pode trazer à humanidade, para a humanidade. Mas isso também não será sempre desse modo. Estejamos atentos, porque logo após o pós-guerra, sobre a questão da ciência, o papel da ciência e da técnica será colocado em xeque do como ela pode ser usada para o bem, mas também para gerar a morte de tantas pessoas. E aí, todas as consequências da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra. Nesse sentido, um autor que pode nos ajudar com uma obra de grande importância para a ética contemporânea é um autor chamado Hans Jonas, que tem um título muito importante, chamado O Princípio Responsabilidade. O Princípio Responsabilidade. Em que este autor lembrará da importância da ética na civilização tecnológica. Estou com esse texto em mãos. A importância da ética numa civilização tecnológica. Segundo aspecto, o aspecto, lembremos-nos, sistematicamente, primeiro ponto, a centralidade do sujeito, a reviravolta devido a todos os fatos históricos, descoberta do mundo novo, reforma protestante, iluminismo, Revolução Francesa. E o terceiro aspecto, o tema da cultura. O tema da cultura. Por que o tema da cultura? Porque com a descoberta do mundo novo, das descobertas feitas, e nós somos objetos dessas descobertas, nós brasileiros, 1500, século XVI, século XVII. Grandes questionamentos, principalmente naquilo que concerne a cultura, a globalização da cultura, outros povos. Saímos do esquema eurocêntrico, entramos, mesmo que numa lógica colonizadora, mas com possibilidades novas de reconhecimento de outros povos, de outras culturas. Guerras, lutas, dominações, colonizações. Agora há pouco mesmo, o Papa Francisco recebeu os índios canadenses, não sei se vocês acompanharam, e pediu desculpas, pelo modo como a igreja, em determinado contexto, agiu. Aqui, para nós, na América Latina, até hoje, questões ideológicas, questionamentos surgem, como do porquê e do como a evangelização,
as dominações, foram fatores de opressão, de controle, de domínio, mas também de negação de tudo aquilo que era sinal das culturas descobertas. E vejam, meus amigos, esses três elementos, eles precisam ser lembrados para a gente pensar aquilo que veremos sobre o sentido do pós-moderno. O que é o pós-moderno? E vejam que nós, enquanto igreja, devemos estar bem atentos a esses fatos, a esses elementos constitutivos. Porque com o Concílio Vaticano II, e aí a questão do concílio, com o Concílio Vaticano II, a preocupação da igreja de trazer para o seu tecido cultural todas essas novidades, e quando nós falamos dessas novidades, nós temos que nos situar claramente, principalmente por causa de alguns fatos históricos, as duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, começando da Revolução Industrial, né, que eu já mencionei esse primeiro momento, quando falava da tecnocracia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, os grandes movimentos internos, a vida da própria igreja, a retomada, a preocupação do retorno às fontes, da renovação da vida da igreja. Quando a gente fala da renovação da vida da igreja, né, da preocupação de fazer essa mudança, essa abertura para o novo, para os horizontes novos, ventos novos, que possibilitarão que a igreja saia de uma situação, de um modus operandi, de negação do novo, de uma postura apologética, de sempre de autoafirmação, para com todas essas novidades, ou essas novas maravilhas, ela com um concílio encare e procure dialogar com um novo estilo, com um novo modo de ser, sempre atentos à questão da subjetividade, à questão do sujeito, à questão das novas maravilhas, das novas descobertas, da ciência, mas também com a questão da cultura. Ela entre na situação pós-moderna do humano, que agora se torna pós-moderno. Antes da pandemia, nós não tínhamos, digamos assim, um elemento único para a gente pensar o pós-moderno. Mas autores como Bauman, que é sempre uma referência
quando a gente fala da sociedade líquida, da sociedade pós-moderna, temos outros autores, mas ele aqui sempre me vem em mente, porque o texto dele, Ética Pós-Moderna e tantos, sociedade líquida, amores líquidos, relações líquidas, ou seja, aquilo que agora é marcado pelo transitório, pelo efêmero, pelo que é veloz, pelo que é instantâneo. E vejam, a partir desses três elementos, essas misturas, esse novo modo de ser do humano, como medida agora de todas as coisas, vai influenciar radicalmente o próprio modo de ser, não só da sociedade, mas também da própria igreja. E, nesse sentido, nós nos tornamos pós-modernos. Eu gosto de pensar a pós-modernidade como a radicalidade, o aprofundamento da situação subjetiva do humano. Ou seja, até mesmo os referenciais objetivos, e aí as crises institucionais, as desconstruções paradigmáticas, e pensemos todas as revoluções que surgem, principalmente a partir dos anos 60, 68 especificamente, contexto de Guerra Fria, a força dos meios de comunicação, tão bem lembrado pelo Concílio, no documento Intermirífica, mas de um modo muito específico. E isso já vai estar presente no pináculo da modernidade, que é a autonomia do sujeito. A autonomia do sujeito. Na perspectiva teológica, quem começa a refletir sobre essa questão antropológica, e aí é o teológico lendo essa dimensão pós-moderna, será o grande teólogo Joseph Ratzinger. Joseph. Que em vários dos seus escritos, quando ele pensa a fé do homem moderno, ele aprofundará e trará, a partir dessa lógica teológica, a ideia que o homem contemporâneo ele é marcado também por uma profunda crise de fé. Vejam, meus amigos, espero que meu raciocínio esteja lógico, não é concatenado, porque nós estamos aqui trazendo vários elementos, né, e culminando com essa leitura teológica, pode ser eclesiológica, se a gente pegar todos os documentos do concílio, vamos fazer menções aqui acerca dos documentos, teremos algumas referências, mas essa leitura teológica do grande teólogo, depois Papa Bento XVI, ela é muito importante e extremamente pungente para a gente pensar essa missão de fé dos leigos na vida cotidiana da igreja, mas não só na vida cotidiana da igreja, na própria sociedade. Na própria sociedade. Então vejam
nós podemos conceber que, juntamente com essa desconstrução a partir da lógica subjetiva daquilo que é estrutural, nós teremos, concomitante a esse cenário, a marca da crise de fé do homem contemporâneo. Que se a gente tomar, principalmente, os documentos do magistério petrino, ali a partir até mesmo do Papa Paulo VI, o Papa Paulo VI tem um credo chamado Credo do Povo de Deus, né? Mas, uma perspectiva mais magisterial, a partir de João Paulo II, essa temática da fé, ela será muito bem lembrada. E eu vou trazer essa questão. Muito bem, o homem pós-moderno vivia essa situação complexa, digamos assim, e aqui a ideia da complexidade é sempre, eu me lembro de Edgar Morin, mas nós temos que nos situar nessa perspectiva, nesse cenário histórico, social, antropológico, e se é antropológico, não pode deixar de ser teológico, como também nos lembra o Concílio Vaticano II, na Gaudet Spes, os números 12 e no número 22. Nesse contexto de pós-modernidade, aí nós entramos na pandemia. No pós-pandemia, vejam aí, esse é só o slide introdutório. O que é que nós encontramos na pós-pandemia? E vejam que o meu esquema aqui, vejam, nós, na pós-modernidade, entramos na radicalidade do sujeito, não é? Naquilo que o sujeito, na sua autonomia, digamos, absorve, né? Com as suas capacidades culturais, tecnológicas, não é? As biotecnologias, as mídias sociais, todos esses fenômenos, eles estão inseridos nessa ideia do pós-moderno. A globalização da economia, né? E basta a gente pensar já no início da modernidade, pensar a doutrina social da igreja, o magistério da igreja, sobre o tema, que não dá para a gente, né, entrar especificamente neles agora. Então, a gente entra na situação de pandemia. O que nós encontramos na pandemia? Nós vamos encontrar, a partir da desconstrução da situação sanitária, né, causada por um vírus, o caos que vai perpassar a economia, as situações laborais, profissionais, a vida eclesial. Não precisa a gente ir muito longe e ver como nós vivemos na fase da pandemia. A nossa vida comunitária, social, até chegar ao mal-estar causado dessa vez das estruturas, a partir das estruturas ao sujeito. Vejam que há uma situação inversa, uma questão inversa, pós-moderno, humano pós-moderno, numa realidade de pós-pandemia,
O estrutural cancela o individual. Vocês conhecem a minha história, sabem que eu sou uma vítima disso. A vítima, não cheguei à radicalidade extrema, porque não morri, mas vivi uma situação de quase morte. E a partir da minha situação, sofrimento na família, na vida da comunidade, também unidade maior experiência de fé. Mas as sequelas físicas e psicológicas, elas, a partir do sujeito, se tornam perceptíveis em toda a vida social. As sequelas espirituais, as sequelas psicológicas, lembrei. Quantos casais, ontem mesmo eu saí com 2 casais amigos, ex-paroquianos, para conversar um pouco, e a gente partilhando um pouco, algo sobre essa situação de tantos casais que aprofundaram suas relações familiares e maritais. Mas também vários casais que destruíram seus matrimônios, se separaram. A situação de pandemia, como tem sido difícil a gente até hoje retomar os trabalhos, e aqui eu já entro, estou situando-os naquilo que é proposta nossa para esse encontro. Quando a gente fala dos leigos, as consequências, a vida cotidiana, eu já estou trazendo para vocês os cenários. Um cenário que é de desconstrução. Que desconstrução das relações. Quantas pessoas não perderam seus empregos? Ontem mesmo, eu passando, ouvindo as pessoas, quantos dramas de pessoas que estão passando por dificuldades econômicas, casais em que o marido perdeu o emprego, ou a esposa perdeu o emprego, ou os dois perderam o emprego, e às vezes, se não tem uma experiência de amor, de aprofundamento familiar, também traz a crise para a vida matrimonial. Ou seja, meus amigos, a situação da pandemia, ela mexe ainda, envolve e coloca a todos numa situação de atenção. Quando nós começamos a pensar que vamos sair da pandemia, entramos numa situação de guerra. Que é sempre um mal, né, para todos. Sobre o tema da pandemia, eu recomendo que vocês leiam. Eu vou fazer menção ainda a esse documento, mas eu recomendo vivamente a leitura consistente da Fratelli Tutti, do Papa Francisco, sobre a fraternidade e a amizade social. Recomendo vivamente. É uma verdadeira carta especialmente a partir do número 32. Eu não vou ler agora porque o tempo, né, nosso tempo não vai dar. A gente não vai estar falando só sobre pandemia, né? Mas recomendo a partir do número 32, né? Ainda sobre essa situação da pandemia, quando o Papa Francisco nos lembra que é uma tragédia global, como a Covid-19, que despertou por algum tempo a consciência
e sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco em que o mal de um prejudica a todos. O Papa Francisco nos lembra isso. Eu, recentemente, acabei de ler Notas sobre a Pandemia, desse autor, que tem escrito muito, tem sido muito lido, Notas sobre a Pandemia, de Yuval Noah Harari, autor de Sapiens e Homo Deus. Esse texto dele, uma coletânea de artigos. Recomendo também para aqueles que quiserem uma leitura interessante, bem contemporânea, em que o autor ele enfatiza uma questão que eu penso ser muito importante para o que nós propomos ou queremos com essa breve formação. Nessa linha, ele está em plena sintonia com o Papa Francisco, porque ele diz: o que é central nessa fase de pandemia é a atitude de cooperação. Cooperação. Né? Olha, vejam como essa palavra ela vai ser importante depois, porque não esqueçam, nós vamos lembrar dela quando a gente for falar sobre a temática da sinodalidade. Tá bom? Então, até agora está tudo claro. Essa breve introdução. Emily, vamos ao segundo slide. Lumen Fidei, situei, trouxe para vocês a questão do cenário em que nós estamos inseridos, como cristãos, como cidadãos, como pessoas, como seres sociais, enfim, nessa mata, desse mundo titânico, tão cheio de desigualdades, nós estamos aí, esse é o nosso lugar, é o lugar que nós ocupamos, na história, no hoje, que não podemos fugir dele, como cristãos que somos, como igreja que somos. E nesse segundo slide, eu vou conversar com vocês a partir desse texto do Papa Francisco, do Sumo Pontífice Francisco, o primeiro dele, assinado por ele, mas ele deixa claro, para quem não leu ainda, ele diz: olha, eu só praticamente assinei, acrescentei alguns elementos aqui, mas quem escreveu a obra mesmo, o texto mesmo, foi o meu antecessor, o Papa Bento XVI. E, de fato, a linguagem, nós vamos encontrar breves acenos ao pensamento do Papa Francisco. De fato, tem algo do Papa Francisco, alguns tópicos, mas o teor teológico é de Bento XVI. E aqui eu faço menção que não dá para a gente, não é só sobre essa carta, mas como a gente vai trabalhar sobre essa dimensão, tá pensando, essa dimensão da fé, eu penso que essa obra, ela é esse texto do magistério, essa carta encíclica, do Sumo Pontífice, aos bispos, aos presbíteros, aos diáconos, às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos sobre a fé. Eu recomendo a leitura desse texto. Porque aquilo que o Papa Bento XVI, no outro contexto, frisava e traz para a gente, se vocês observarem, o magistério do Papa Bento XVI, como teólogo que ele enfatizou as virtudes teologais. Os 3 principais documentos dele, se vocês pegarem, Deus Caritas Est, Espe Salve e Lumen Fidei. Lumen Fidei. Em que ele trata da dimensão pessoal da fé, a fé como virtude teologal, nessa perspectiva teológica, se vocês pegarem
que ele apresenta, se não acreditardes, não compreendereis. Fé e Verdade, capítulo 2º, mas eu pensei e coloquei nesse slide especificamente o capítulo 3º. Como eu disse, recomendo a leitura de toda a carta, mas eu peguei esse capítulo 3º, porque no subtítulo ele lembra a igreja como mãe da nossa fé. E aí tem toda a eclesiologia da igreja, da tradição viva da igreja, né? Nós, cristãos católicos, diferente daquilo que eu já mencionei do final da modernidade, dos elementos próprios da modernidade, principalmente a partir da Reforma Protestante, nós, quando pensamos a dimensão da nossa fé, nós não negamos a experiência, o individual, o sujeito, a centralidade de quem faz essa experiência, da fé como um dom de Deus, da fé que nos justifica, como há uma declaração conjunta da Igreja Luterana conosco, né, com a Igreja Católica, em que se reconhece, de fato, somos justificados pela fé, mas uma fé operada pelas obras. Nós enfatizamos que essa experiência de fé ela está sempre envolvida, porque o que nós temos da nossa fé hoje, nós a recebemos. Claro que da parte de alguns teólogos católicos, e aqui eu estou me lembrando especificamente do grande teólogo jesuíta chamado Karl Rahner, que nós aí temos um grupo de estudo, recentemente estamos fazendo uma leitura do seu texto, o Curso Fundamental da Fé, em que ele traz esse aspecto do a priori, né, da experiência personalíssima da fé, existencial da fé. E isso também é importante, como cristãos católicos que somos, de termos uma atenção, de sabermos dialogar com essa subjetividade, com esse sujeito moderno e pós-moderno. Mas esse dado eclesiológico da fé, a experiência comunitária, daquilo, como o próprio apóstolo Paulo nos lembra, transmito-vos aquilo que recebi, 1 Coríntios 15:3, né? Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o tema da ressurreição, mas também sobre o tema da Eucaristia, ele enfatizará essa ideia de tradição, né? Ou seja, nós, cristãos católicos, do ponto de vista dogmático e eclesiológico, não dispensamos a relação entre o mistério de Cristo e o mistério da Igreja. A realidade de Cristo e a realidade da Igreja. Como cristãos católicos que somos, se nós, ontem mesmo eu estava ouvindo uma conferência pela Unicinos, de um grande teólogo espanhol, que falava sobre os desafios da evangelização no mundo contemporâneo, e a beleza do Evangelho, do encantamento com o Evangelho. E ele dizia isso, olha, nós temos que ter clareza disso, se nós acreditamos, se nós recebemos o Evangelho, se nós temos o Evangelho, é porque a igreja, na sua tradição viva, naquilo que lhe foi
confiado pelo próprio Senhor, com a tradição apostólica, com a sucessão apostólica, no lugar antigo, a recepção do Evangelho. Então, nós não dispensamos essa dinâmica. Quando nós professamos a fé, nós não dizemos só eu creio, mas nós cremos. Nós cremos porque eu creio. Eu recebi o Evangelho porque alguém me o transmitiu. Falou sobre ele. Então, nesse capítulo 3, nós temos essa dimensão. Essa cadeia ininterrupta de testemunhos que nos chega ao rosto de Jesus. Então, não esqueçamos essa mediação da igreja. A centralidade do Evangelho, e nós vamos aprofundar um pouco essa temática, mas não posso deixar de fazer referência aos sacramentos e à transmissão da fé. Ou seja, na sacramentalidade da igreja, aí tem toda a teologia, toda a eclesiologia do Vaticano II, com a Lumen Gentium, que deixa claro para a gente, já no prólogo, que a luz da humanidade, luz dos povos, é Cristo. Essa imagem tão utilizada pelos padres da igreja, né, de que Cristo é o sol e a igreja é a lua, ela reluz a luz de Cristo. Por isso que Lumen Fidei, né, a luz da fé. Cristo é nossa luz. Cristo é a luz da nossa fé. Nós temos que ter clareza disso. Então, a igreja, na sua sacramentalidade, também nos garante. E aí toda a teologia sacramental, desenvolvida pela igreja, os sacramentos instituídos por Jesus, os 7 sacramentos, que são canais da graça de Deus. A igreja, na sua sacramentalidade, mais os sacramentos enfim, meus amigos, não esquecer esses dados. Aquilo que nós recebemos, nós transmitimos. Eu recomendo vivamente que vocês vejam, eu li só a última, escutei algumas, mas li a catequese integral de ontem, do Frei Raniero, do cardeal Raniero Catalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Rapaz, as catequeses que ele fez esses dias sobre a Eucaristia, por favor, leiamos todos nós. É um primor. É um primor. Recomendo vivamente. Eu coloquei, pelo menos no grupo da paróquia, eu enviei, e tem o primeiro, mas junto com essa catequese hoje, vocês podem encontrar as demais catequeses. E estão traduzidas, um frade as traduziu. Então, meus amigos, esse dado da fé, a experiência subjetiva da realidade, é algo personalíssimo, mas nós cristãos concebemos que é nesse tecido eclesial que nós vivemos a fé, tendo na Eucaristia o centro, a base, o fundamento, como o Frei Raniero Catalamessa nos lembra, como o Papa São João Paulo II, na Eclésia de Eucaristia, a igreja está sustentada, o sustentáculo dela é a Eucaristia, o fundamento dela é a Eucaristia.
a Eucaristia, que nos garante, e aí todo o credo que nós rezamos, a integralidade da fé, uma expressão usada pelos padres da igreja, por Irineu de Leão, mas retomada de um modo muito importante por o grande teólogo contemporâneo, Urs von Balthasar, a Sinfonia da Verdade. E Bento XVI lembrará muito usará muito essa expressão. O próprio catecismo da Igreja Católica, se a gente pegar Depositum Fidei, se me falha a memória, na carta de promulgação do catecismo da Igreja Católica, de São João Paulo II, vocês vão encontrar lá, né, essa ideia da sinfonia da verdade, a integralidade da verdade, a unidade da verdade. E o próprio catecismo da Igreja Católica que nos apresenta os 4 elementos que resumem o tesouro e a memória que a Igreja transmite: a confissão de fé, a celebração dos sacramentos, o caminho do decálogo e a oração. Então não esqueçamos a nossa dimensão, a dimensão da nossa fé, da fé da Igreja que nós professamos. Ela é para nós a luz. A fé é luz, luz da verdade, lumen fidei, luz da vida, luz da existência. E nós temos que ter clareza, sem esquecer a leitura antropológica, a partir da teologia, de que o homem já pós-moderno vivia essa experiência da crise de fé, marcada pelo secularismo, marcada pelo ateísmo, marcada pelo relativismo. Que deve fazer com que a gente se questione. Na era pós-pandêmica, esses fenômenos, eles se agravaram, o secularismo, o relativismo, o ateísmo. Eu acho que merece no momento do nosso debate, a gente conversar um pouco sobre isso. Emily, podemos ir ao outro slide, o terceiro. Evangelho Gaudium, a transformação missionária da igreja. Né? Vejam, nós nos situamos existencialmente, nos situamos teologicamente e agora do ponto de vista pastoral. O que é que nós, como cristãos, como fiéis leigos, na igreja, na comunidade, porque essa proposta do Papa Francisco, ela continua. Ela não falou, ela não está, aliás, não é do Papa Francisco, é da história da igreja. Atenção, né? Da história da igreja. Claro que há a dimensão missionária em cada momento, em cada tempo, vai tendo estilos diferenciados, né? Eu lembrei aqui muito do século XVI, as grandes descobertas, né, do mundo novo, né? O que nós vivemos aqui na América Latina especificamente, a ideia de missão que nós temos, até a gente entrar no Concílio Vaticano II, o documento central sobre a dimensão missionária do Concílio Vaticano II, que é o documento Ad Gentes. Nesse documento, nós vamos ter a afirmação de que a igreja, por sua própria natureza, a partir do reflexo das missões trinitárias, ou da missão trinitária, das missões trinitárias do Pai, do Filho, né, do Espírito Santo, ela é missionária. Número 2 do documento do concílio. Ela é missionária. A igreja não existe para si mesma. Ela existe para evangelizar. Depois lembrará isso de um modo muito enfático o grande Paulo VI, no número 14 da Evangelii Nuntiandi. Então, a igreja existe para evangelizar.
Então, o que o Papa Francisco traz, e aí a gente lembra toda a Quinta Conferência da Aparecida, 2007, de que a nossa identidade de cristãos batizados, a partir da experiência com Jesus, a partir do encontro pessoal com Jesus, a partir da nossa relação imediata, personalíssima com Jesus, a partir da nossa conversão pessoal, todos somos chamados a ser discípulos missionários de Jesus. Discípulos e missionários de Jesus. E para esse tema da dimensão missionária, como eu estou aqui fazendo menções só para nos situarmos eclesialmente, mas esse número, o capítulo primeiro, seria um capítulo para a gente ficar aqui todo o tempo, uma boa tarde, conversando sobre ele. Não é? Qual a nossa missão no mundo de hoje? Não é? A nossa identidade missionária, ela foi desconstruída? Qual é o nosso papel no mundo de hoje, como cristãos? Como casal, como família? Nós estamos assumindo a nossa missão, nós temos consciência da nossa identidade missionária, a situação pós-moderna de desconstrução, a situação de pandemia, que fez o caminho inverso. Se do pós-moderno nós partíamos do subjetivo para o estrutural, na pandemia nós partimos do estrutural para o subjetivo. Desconstruções, confusões. Por isso, toda a situação que estamos vivendo de dificuldades para a retomada do nosso estilo pastoral, missionário, mas também profissional, econômico. Estamos, de fato, vivendo uma época de mudanças. Não só uma mudança de época, mas uma época fundamentalmente, radicalmente de mudanças, em que estamos procurando colocar as mãos o Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Não sei se é. Você pode encontrar no site da Santa Sé, viu, diácono escolástico? Raniero Cantalamessa. Emily pode até procurar o link, viu, Emily? E colocar aqui, mandar para ele aí. Não sei se é possível. Mas recomendo vivamente. Então, a transformação missionária da igreja, a proposta da igreja, uma igreja em saída. Uma igreja em saída missionária. Como a igreja se reorganizar para viver essa experiência da missionariedade? A imagem de uma igreja em saída, usada pelo Papa Francisco, é Jesus que nos envia. E a evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus. Então é muito importante, já que a temática é o aprofundamento sobre a nossa missão nesse tempo pós-moderno, pós-pandemia, marcado pela complexidade.
E cada cristão e cada comunidade há de discernir qual o caminho que o Senhor lhe pede nesse momento da história. E o convite continua a ser para todos nós sair da própria comunidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. A alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária. São palavras do Papa Francisco. Então, nós não podemos perder essa narrativa. Casais, famílias, diáconos, nós sacerdotes, não podemos deixar de falar sobre a centralidade do Evangelho, testemunhar o Evangelho. Já que ele é a base de sustentação de tudo aquilo que compõe as estruturas, basta o último documento da Santa Sé, não é, para a Cúria Romana, mas que precisa ser aplicado às nossas realidades. Predicate Evangelium. Pregai o Evangelho. Então, essa dimensão missionária, essa transformação missionária, que nós, nesse tempo de crise, podemos esquecer de continuar falando, de continuar propondo nos nossos planos pastorais, nas nossas pastorais, eu estou falando aqui para casais que trabalham a pastoral familiar, como a pastoral familiar vai assumir, vai viver essa experiência da conversão missionária. A conversão missionária. Então, vejam aí a transformação. Capítulo 1, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, é a outra referência que eu recomendo vivamente para este momento. Né? Emily, pode ir ao terceiro slide? Eu acho que a gente vai precisar adiantar um pouco. Amores Letícia, estou falando para casais, capítulo 8 da Amores Letícia. Não é? Como disse, é outro documento que a gente precisaria ver com mais atenção. Mas esse capítulo 8, sem dúvida, foi o capítulo, digamos assim, tido como o polêmico, do tempo que saiu. Esse ano nós completamos o ano passado 5 anos do Amor e Letícia. É um texto que precisa ser lido na sua integralidade, na sua totalidade, lembrado sempre nos seus 9 capítulos. Mas eu recomendaria, eu faço a menção do capítulo 8, mas recomendo vivamente a leitura do capítulo 4, O Amor no Matrimônio. O Amor no Matrimônio. O Amor no Matrimônio. O capítulo 3 também, porque trata de toda a doutrina, o pensamento da igreja sobre o sacramento do matrimônio. E deixar claro que o Papa Francisco não nega, não fere aquilo que é essencial da doutrina sobre o matrimônio, mas traz para a gente uma preocupação pastoral que todos nós, não só ministros ordenados, que lhe chama a atenção acerca da importância do discernimento pastoral,
Mas todos nós que estamos na vinha do Senhor, precisamos ter a preocupação de acompanhar todos os casais, aqueles que vivem em situação, estão em situação de risco, de sofrimentos. É urgente a importância do discernimento à luz do Espírito Santo e tendo como referência a misericórdia de Deus. Que é a chave de leitura para a gente entender o Evangelho, como o Papa Francisco nos lembra, como São João Paulo II nos lembrou, como nós ouvimos no último domingo, e vamos estar atentos agora, um texto complementar que vai nos trazer a temática acerca da mulher adúltera. E é necessário integrar. Eis o nosso. Eu penso que esses três verbos, eles referendados pela a transformação missionária, a conversão missionária da igreja, que precisa continuar nesse tempo de pandemia, de pós-pandemia, em situação em que temos as consequências da guerra. Nós somos chamados a integrar as pessoas na vida, na experiência de comunidade, já que a nossa fé, ela é uma fé que nós a vivemos na comunidade. Então, conversão missionária e esses três verbos, acompanhar os casais, porque eu estou falando aqui para pessoas que trabalham com a pastoral familiar, mas isso serve para todas as situações pastorais da igreja, os idosos, os jovens, Christus Vivit, não é? Enfim, estejamos atentos a esses três verbos. Emily, podemos passar? Próximo slide. Diante da nossa conversão missionária, da nossa atenção aos desafios pastorais, não podemos esquecer. E aí o capítulo 1, Gaudet exultat, do Papa Francisco, e o capítulo 5 da Lumen Gentium, a chamada universal à santidade. Eu acho formidável esse texto do Papa Francisco. A dimensão missionária, a ação pastoral, ela está sempre ligada ao nosso chamado à santidade. Santidade onde? Na comunidade. Santidade onde? Na igreja. E aí eu recomendo a leitura sobre a chamada à santidade no mundo atual. Que o Papa Francisco depois lembra também os dois inimigos sutis da santidade. Os dois inimigos sutis, disfarçados, o gnosticismo atual, e o pelagianismo atual. Num, a centralidade do conhecimento. No outro, a centralidade da vontade. Ou seja, o Papa lembra que a santidade ela envolve sempre a pessoa na sua totalidade. O homem aberto ao transcendente, o homem com a sua liberdade, o humano com a sua liberdade, mas sempre aberto à gratuidade de Deus.
e disponível a viver e testemunhar o seu evangelho. Nesse sentido, meus irmãos, a mensagem ela é universal. Ela continua para todos. Continua atual. Chamado à santidade. Todos nós, leigos, a nossa missão no mundo, na vida cotidiana, temos que ter clareza dessa dimensão missionária, testemunhar e viver a santidade. Eu gosto de lembrar desse aspecto. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos lembrarmos de quem está fora e esquecermos de quem está dentro. Que precisam também ser fortalecidos, e aí toda a vida sacramental, aí toda o contato com a palavra, aí toda a vocação vivida e testemunhada no serviço aos irmãos. Vamos ao último slide, Emily. Aliás, tem dois ainda. O quinto e o último. Podemos ir ao quinto. Emily. Onde está Emily? Ah, foi. Muito bem, Emily. Esse é o quinto slide. E teremos o último, que é o conclusivo. Eu, devido ao nosso tempo, estou tentando, vou adiantar um pouco mais. Não trabalharei todas as questões. Mas está aí a referência para todos. Esse último slide eu tomei como referência a Christi Fidelis Light, vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo. Eu me apropriei do capítulo 3. No capítulo 3, nós vamos encontrar, de fato, o centro desse documento, que é um aprofundamento de um documento do concílio chamado Apostolicam Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos. Aqui tem um aprofundamento. Nesse capítulo 3, o então São João Paulo II fala da comunhão missionária. Vejam que aqui a gente amarra, fecha esse. O tema da comunhão, a espiritualidade de comunhão, é um tema muito próprio da teologia, do ministério, do magistério do Papa, do São João Paulo II. Né? Ele trabalha bem essa temática, em que ele vai falar sobre a corresponsabilidade dos leigos na igreja, na missão da igreja. Eu acho que é bem apropriado para esse nosso momento. Ele lembra, primeiramente, a dimensão eclesiológica, a comunhão, viver a comunhão na igreja, a espiritualidade de comunhão na igreja, com a igreja. Temos observado tantas dificuldades no mundo atual, nos tempos atuais, polarizações ideológicas, às vezes negação do magistério do Papa Francisco, não aceitação do Papa Francisco. Né? Isso não é próprio do espírito eclesial, de alguém que tem um espírito eclesial, de alguém que ama a igreja. Né? Por questões ideológicas. Então, a comunhão missionária na igreja, isso para todos os fiéis leigos, todos nós. Cabe a cada um de nós anunciar o evangelho. Lembrei já da conversão missionária de toda a igreja, a alegria do evangelho. Vejam que o magistério do Papa Francisco está em plena sintonia com aquilo que é próprio do magistério dos papas anteriores. Não é? O Papa São João Paulo II fala da importância de relançarmos uma nova evangelização nesse mundo marcado pelo secularismo,
pelo ateísmo, pela indiferença a Deus. Há quem chame o nosso tempo de uma era pós-Deus, pós-Deus, pós-cristã, né? Ele lembra, ide por todo o mundo, anunciai o evangelho. Anunciai o evangelho. Esse é o grande fruto que nós, cristãos batizados, somos chamados a dar ao mundo e no mundo. O Papa São João Paulo II fala da importância de viver o evangelho servindo a pessoa e a sociedade. Viver o evangelho servindo a pessoa e a sociedade. O grande desafio que nós, cristãos, não podemos abrir mão dele. Que desafios são esses? Como servir a igreja e a sociedade no mundo de hoje? Nesse mundo marcado pelas desigualdades, nesse mundo marcado pela indiferença, nesse mundo marcado pela miséria, nesse mundo marcado pelo desemprego, nesse mundo marcado pela crise de fé. Promover a dignidade da pessoa é outro grande desafio que compete a todos nós, como fiéis, na sociedade e no mundo. Uma das grandes questões postas pelo Concílio Vaticano II. Aqui há uma junção muito clara entre a Gaudium et Spes e a Apostolicam Actuositatem. Promover a dignidade da pessoa na sua totalidade, na pessoa na sua integralidade, desde a sua concepção até a sua morte natural. Nós, cristãos, continuamos a dizer não a tudo aquilo que fere a dignidade das pessoas, que violenta o bem das pessoas, que não promove o bem comum, que favorece a guerra, favorece a morte. O Papa São João Paulo II lembra o desafio de se venerar o inviolável direito à vida, inviolável direito à vida. Vocês lembram, durante a pandemia, grande questão, nós vamos abrir o comércio para salvaguardar a economia ou nós vamos fechar as igrejas, os comércios, ou comércio, tendo em vista a salvaguarda da vida das pessoas, para que outras pessoas não se contaminem. A economia que está em função da pessoa, não a pessoa em função da economia. Venerar o inviolável direito à vida, ao cuidado com a vida. As ciências biológicas e médicas, o poder tecnológico, a consciência moral. Como está a formação da consciência moral dos fiéis, dos cristãos católicos? Será que existe, nesse mundo marcado por tantas contraposições, a preocupação de sermos promotores da vida, da dignidade humana, da paz, liberdade para invocar o nome do Senhor? Aí entraria toda a questão da laicidade do Estado. Vimos
essa relação, às vezes um pouco promíscua, entre a religião e a política que está acontecendo em nosso país, que acontece não só com pastores, às vezes dentro da nossa própria igreja. Então, são desafios que são postos. Nesse capítulo também, se lembra, capítulo 3º, a família, primeiro espaço para o empenho social. A família. Aqui está toda uma apresentação sobre o papel da família para a pessoa e a importância da família para a sociedade. Família como lugar, primeiro lugar do empenho social, da realização humana, da felicidade, do bem, da formação, da consciência. Por último, a caridade, alma e sustentáculo da solidariedade. A caridade, alma e sustentáculo da solidariedade, do agir moral cristão, a caridade, a fraternidade. Esse é um grande desafio que compete a todos nós cristãos. Todos destinatários e protagonistas da política. A política, para nós cristãos, e de um modo especial para vocês fiéis, deve ocupar um lugar de fundamental importância, mas essa política que promove o bem comum, não essa política que divide, não essa política da corrupção, não essa política do armamento, não essa política que nos divide dentro das nossas comunidades paroquiais. É a política que promove o bem comum. Essa política marcada pela racionalidade, que é capaz de fazer com que eu conviva com quem pensa diferente de mim, que faz com que eu respeite aquele que vota em alguém que não é o meu candidato. A política do respeito às diferenças. A política, como nos lembra o pensamento da igreja, a política que promove o bem comum. Essa política, e nós, no pensamento social da igreja, temos que ter clareza que o homem está no centro da vida econômica e social, o ser humano. Ainda, a igreja pede aos fiéis leigos que estejam presentes em nome da coragem, da criatividade intelectual nos lugares privilegiados da cultura. E aí eu lembro da pastoral universitária, a importância dela, não só ela, mas esse ano, a campanha da fraternidade sobre a educação. Lembram da modernidade, quando falava sobre a questão da cultura, lembrando Romano Guardini? Nos lugares privilegiados da cultura, como são o mundo da escola e da universidade, os ambientes da investigação científica e técnica, os lugares da criação artística e da reflexão humanística. Ainda, o caminho hoje se privilegia para a criação e a transmissão da cultura, é o dos instrumentos da comunicação social. Os meios de comunicação, hein, Emily? Olha aí a PASCOM. Então, meus amigos, esse capítulo 3º, o tempo não permite que a gente vá aprofunde ponto por ponto, mas eu faço a referência e vocês podem fazer a leitura depois. E agora vamos à conclusão. Emily, último slide, conclusão. A situação contemporânea da igreja, chamada a ser fraterna e sinodal. O que é que nós estamos vivendo nesse momento da história? A chamada do Papa Francisco, né? E vejam que o tema da sinodalidade, da fraternidade, né? Fratelli tutti, todos somos irmãos,
eu lembrava a vocês, poderíamos pegar o capítulo 6º e fazer aqui toda uma apresentação sobre essa temática, principalmente nesse contexto de pandemia, mas indiretamente eu já fiz a menção. Então, a situação da igreja nesse mundo marcado por esses sinais, nesse momento, ela é chamada a ser uma igreja sinodal, que vive a experiência da sinodalidade, ou seja, desse caminhar juntos nas diferenças, nos desafios, mas sempre marcados por esse sentimento de pertença à igreja, como sal da terra e luz do mundo, na sociedade na qual estamos, marcada por esses vários sinais e tantos outros que poderiam ser elencados aqui, que nos colocam diante de desafios, mas sempre marcados por uma profunda confiança na ação amorosa de Deus, na ação misericordiosa de Deus, a fim de que possamos ser fiéis, amantes da igreja, que vivemos a sinodalidade, que vivemos a fraternidade, em comunhão, participação e missão. Comunhão, participação e missão. E aqui eu concluo a minha fala, foram 6 slides, 6 ou 7, não é, Emily? Depois você me diga aí. Muito obrigado. Esse obrigado foi Emily. Tá bom, pessoal, eu termino a minha apresentação, viu Rogério? Poderíamos conversar um pouco mais, mas o meu tempo não permite, porque eu tenho 2 missas, vou celebrar uma para os universitários num retiro promovido pela comunidade Shalom, e depois ainda tenho que voltar para a paróquia para celebrar uma na igreja de Santo Agostinho, ainda vou visitar meu pai tarde da noite, que ainda tem essa missão nesse momento, né? Então, mas agradeço. Acho que travou aí. Parece que travou aí, pessoal. A gente agradece demais a atenção dispensada pelo padre Matias, que se encontra com o pai hospitalizado, mas que manteve o compromisso com o Instituto Caná, e a gente agradece aí. E eu ia fazer uma observação, como os documentos da igreja, considerando os contextos em que foram inspirados, permanecem vivos, permanecem atuais, e a mensagem que assim, de grande contribuição para a nossa mensagem, para a nossa vida de fé, né? De inspiração para a nossa vida de fé. E apesar de todos os sinais que a gente vem tendo na sociedade, com guerras, com a pandemia, que poderia ter servido para a gente fazer uma reflexão mais profunda acerca do nosso ser cristão, a gente identifica nesses documentos, nos textos citados, assim, a preocupação do Papa, sobretudo em Evangelii Gaudium, o grande apelo que ele faz aos leigos batizados, com ardor missionário, né, com dinamismo, de levar aos outros a mensagem de amor, mensagem de fé de Jesus Cristo, pregado no seu Evangelho. Né, assim, já com aquela preocupação da gente não cair na tristeza do individualismo, considerando os diversos contextos que o padre Matias citou, de centralidade do eu, centralidade da vontade, centralidade do conhecimento, do gnosticismo e do pelagianismo atual, né, que é a centralidade do conhecimento e a centralidade da vontade. Então, assim, a gente sai com uma mensagem de esperança, de fé, apesar do contexto difícil em que vivemos, e pedimos a Deus que nos inspire, o Espírito Santo que nos conduza, para que a gente não perca esse desejo, essa vontade de servir ao próximo, com a igreja,
de ser uma igreja em saída e ao encontro das pessoas, sobretudo daquelas que mais necessitam. Então, a gente agradece a presença de todos, né, que com atenção e receberam uma mensagem de cunho tão revigorante da nossa fé, e lembrar a todos que o Instituto Caná continua suas atividades, retomou suas atividades de atendimentos, de orientação espiritual, para casais em dificuldades, de atendimento psicológico, nutricional, de atendimento, orientação financeira. Inclusive, sobre a orientação financeira, no dia 23 de abril, nós estamos em parceria com o Conselho Regional de Economia, fazendo um mini curso de educação financeira. Então, assim, já estão todos convidados, a gente vai divulgar no tempo oportuno, logo agora, a partir já dessa próxima semana, e agradecendo a participação de todos, pedindo a Nossa Senhora da apresentação que interceda por todos, e que Deus nos conceda a graça de vivermos sempre unidos na fé, na paz e no amor. Obrigado.